E no exato momento em que a Arwen foi levada, um som penetrante explodiu no castelo gelado, fazendo o ar tremer e o chão tremer. Um grande número de guardas se ajoelhou no chão, estremecendo enquanto imploravam a Rainha do Ártico para reprimir sua raiva. No entanto, suas orações foram em vão. Uma deslumbrante luz azul varreu o castelo inteiro. Os seres gelados no castelo, sejam eles guardas, empregadas domésticas, servos ou prisioneiros, todos se transformaram em esculturas de gelo. Fluxos de luz azul se juntavam de seus corpos, escavando o solo como minhocas longos quando todo o brilho azul desapareceu das esculturas de gelo. Numerosas rachaduras apareceram nelas quando se desintegraram para formar um pó branco como a neve. O castelo afundou em um silêncio mortal. Enquanto isso, em outro lugar profundo no subsolo, o gelo de aço abriu-se automaticamente, mostrando uma estrutura semelhante a um porão. Um feitiço de luz eterna iluminou toda a área. Muitos beckers e ferramentas foram colocados em uma mesa translúcida, aparentemente em uma bagunça, mas possuindo algum tipo de ordem. Alguns dos beckers estavam cheios de fluidos coloridos e até mal cheirosos. Leilin estava na mesa de laboratório simplificada, observando a estátua de pedra que outrora era Arwen no centro da formação de magia, um olhar provocante em seu rosto. Esta estrela da manhã 5 estrelas, alguém que era considerado o líder do mundo do gelo, agora se transformara em uma mera estátua de pedra. Até mesmo sua alma estava completamente congelada, deixando para trás uma casca que ainda tinha força vital dentro. Com base na experiência anterior, ele obteria os melhores resultados quando a respiração do Issejade Scorpion fosse usada junto com a radiação gelada. E a fim de preservar o frescor do material, Arwen foi forçado a sofrer, tornando-se cativo de Leilin. Ele definitivamente não encontraria um bom final. Quando eu investiguei a área durante a minha entrada neste lugar, ainda havia uma aura mais misteriosa do que a de Arwen no castelo gelado. Aquela era a Rainha do Ártico. Leilin franziu a testa, e fios de luz vermelho sangue foram emitidos por uma formação de magia com apenas um pensamento. Eles começaram a se espalhar para as partes internas da escultura de pedra. Entregue suas memórias, Cordeirinho que perdeu o rumo. Os olhos de Leilin estavam serenos enquanto ele cantava algum tipo de encantamento antigo com um tom estranho. Runas começaram a desaparecer na formação da magia. Um gemido de mulher soou, e 3 figuras femininas de cabelos compridos apareceram dentro da formação de magia. Essas 3 jovens mulheres usavam vestidos vermelho sangue, sem um dia de mais de 30 anos. Eles pareciam muito bonitos, mas suas expressões eram variadas. Um deles estava radiante, o crescente de seus olhos tão pronunciados que eles estavam praticamente fechados. O outro mostrava angústia, enquanto o do meio não tinha emoção, como um bloco de gelo. Leilin apontou para a estátua. As 3 figuras femininas flutuavam e circulavam a estátua de pedra, ocasionalmente estendendo as mãos translúcidas no cérebro da estátua de pedra. Depois, 3 figuras vermelhas entraram na mente de Arwen, e a estátua de pedra tremeu continuamente. A formação de magias não teve outra escolha senão fortalecer o selo. Nesse momento, o lamento horripilante aumentou 10 vezes em volume. Uma camada de sangue demoníaco emanando do corpo de Arwen. Alcance o período crítico. O alvo está prestes a quebrar. O Aishipo produziu um lembrete oportuno. Volte, meus queridos. Os olhos de Leilin estavam cheios de uma luz estranha quando ele fez um som muito atraente. Como se algum campo de força invisível tivesse aparecido, as 3 figuras foram tiradas de dentro da estátua de pedra. As expressões variadas das 3 figuras foram aprimoradas ainda mais. Eles encolheram para 1/10 do seu tamanho original, reunindo-se em cima da palma de Leilin. Emoções ferventes e complicadas inundaram a mente de Leilin. Emoções caóticas, bem como fragmentos de memória.
Aiship ordenou Leilin imediatamente rumo à onda de emoções complicadas parecia ter atingido uma montanha alta. Embora Morningstar Warlocks tivesse emoções intensas, elas eram apenas secreções hormonais complicadas a serem registradas para os insensíveis a Alaska. Uma vez que as emoções foram interceptadas, o Aiship começou a organizar as memórias dispersas e fragmentadas. Um após o outro, imagens dispersas foram formadas na frente dos olhos de Leilin. Eles eram muito fragmentados, e mesmo com a reorganização da chip Leilin não conseguiu encontrar nenhuma informação significativa. Depois que os dados extensivos foram transmitidos, os 3 as mãos de Leilin explodiram, dissipando-se como um nevoeiro. A expressão de Leilin não mudou quando ele suspirou. Extrair as memórias de uma estrela da manhã é realmente problemático. A força da alma de uma estrela da manhã Magus era extremamente poderosa, e as memórias protegidas por ela eram parecidas com a fortaleza mais estável. Leilin poderia destruí-lo com facilidade, mas acharia difícil encontrar o conteúdo, mesmo com o apoio do Alaska. No entanto, com suas habilidades fortalecidas e o banco de dados sobre a alma, o Aiship conseguiu dar uma boa surpresa a Leilin. Uma imagem que não estava tão incompleta foi projetada antes de Leilin. Este era um mapa do mundo do gelo, com um ponto vermelho de luz no centro. Foi extremamente deslumbrante. Quando ele ampliou, a luz vermelha foi ampliada, revelando um castelo construído inteiramente de gelo. Luz multicolorida formava uma esplêndida vista dela. Essa radiação gelada e densa Leilin respirou fundo. Ele agora podia confirmar que a linhagem do gigante de bronze feminino estava dentro do palácio. Mas onde está a rainha do Ártico? Perguntou Leilin, duvidando enquanto examinava as outras informações encontradas pelo Alaska. No entanto, não havia registros dessa rainha, o que foi bastante interessante. Mesmo que a rainha do Ártico raramente aparecesse, a Huen, que era sua subordinada número 1, deveria ter tido a oportunidade de conhecê-la. Selos de memória. Leilin tocou o queixo. Alguns magos podiam escolher armazenar ou selar suas memórias importantes, e essa era uma tarefa ainda mais fácil para os magos da manhã. Parece que essa misteriosa rainha do Ártico tem muitos segredos. Leilin balançou a cabeça e ordenou: Ai! Chip, comece a segunda fase. Obtenha a respiração gelada e purifique a linhagem. As memórias de Arwen eram apenas um aperitivo. O curso completo que Leilin estava esperando era a única respiração gelada que pertencia ao escorpião e Sejade. Foi muito eficaz para a sua instabilidade emocional. Além disso, Leilin teve a premonição de que, para as serpentes gigantes de Kemoin, o nível 4 não deveria ser o limite. No entanto, por alguma razão, seja por causa das restrições dos genes ou das influências do mundo do purgatório, as serpentes gigantes de Kemoin haviam perdido a capacidade de evoluir ainda mais. Se ele pudesse tratar completamente seu desequilíbrio emocional, sua compreensão da linhagem de Kemoin alcançaria níveis sem precedentes. Somente depois de chegar a este estado, ele teria confiança para tentar atacar a questão da linhagem gigante Kemoin serpente. Com o comando de Leilin, o Aiship começou sua tarefa precisa. A estatística de Arwen em todos os aspectos foi registrada, e formulou o plano de operação mais preciso, apresentando-o antes de Leilin. Registre todas as informações na íntegra. Leilin pegou uma faca cirúrgica de prata com padrões complicados, olhos que emanavam um brilho aquecido. Dissecar completamente uma antiga criatura da linhagem, especialmente uma no reino da Estrela da Manhã, não é uma oportunidade fácil de encontrar. Missão estabelecida. Começando a gravação, o Aiship entoou lealmente. Como se Leilin estava agora usando um vestido branco como a neve, as luvas de plástico em suas mãos passando por esterilização rigorosa. Com o poder da magia, embora parecesse primitivo, o nível desse laboratório era bastante semelhante ao do mundo anterior de Leilin, e em certos aspectos até o superava. Tudo. Uma camada de pele rochosa caiu,
revelando a pele e a carne no braço de Arwen. Sob a faca cirúrgica de Lei Lin, os dois foram facilmente separados para revelar vasos sanguíneos translúcidos. Zuiz, o raio de luz negra riscou o horizonte, tão glorioso como uma estrela cadente. Os olhos de Lei Lin eram como estrelas, uma sugestão de alegria em sua expressão. Eu me sinto melhor do que jamais senti antes, sentindo a frieza em sua mente e não tendo mais emoções nervosas. Lei Lin estava de ótimo humor. A respiração gelada da estrela da manhã indicava que Arwen era o melhor remédio para a instabilidade emocional de Lei Lin. Adicionado ao tratamento da alma com a ajuda do Aiship, os efeitos negativos que vieram junto com a fusão com a alma da serpente gigante de Kemoin foram completamente eliminados. Em outras palavras, o caótico mundo que veio da cobra viúva, migrando toda a espécie para o mundo do purgatório, agora já se foi do seu corpo. Bip. Anfitrião removeu a influência da vontade do mundo caótico. Linhagem de Kemoin sendo purificada. O Aiship chamou sua atenção. Quando ele olhava com sua força de alma, a linhagem vermelha arroxeada em seu corpo agora corria mais fundo, e cada vez que seu coração pulsava uma força purificadora foi bombeado para todas as partes do seu corpo. As várias partes de seu corpo reagiram estranhamente a essa força purificadora, resultando em uma transformação completa da cabeça aos pés. A força da alma da estrela da manhã supostamente nutre o corpo de um mago, transformando qualitativamente a fim de formar o corpo perfeito da estrela da manhã. Isso deve ser equivalente ao padrão de um astral celestial normal. Não só o meu corpo atual já supera esse chamado padrão, ele ainda tem a chance de evoluir ainda mais. Lei Lin sentiu que após a transformação de sua linha de sangue estar completa, ele seria capaz de dar uma olhada em um reino ainda mais aterrorizante. A classificação natural de sua linhagem foi o que impediu Kemoin e o Arlox de avançar para a classificação 5. No entanto, havia atualmente uma grande possibilidade de que ele seria capaz de superar isso.